Olá, tudo bem? Nós vamos apresentar o trabalho de caminho crítico em um diagrama PERT na disciplina de Computação Aplicada em Engenharia de Produção 1. O grupo é Matheus Cruz, Matheus Bragança, Matheus Gobi, Paulo Vinícius, que sou eu, e Pedro Aguiar Mendonça. E o professor é Tiago Menezes. Para entender melhor, vou explicar um pouco sobre o caminho crítico. O que seria isso? A análise do caminho crítico é um algoritmo para agendar um conjunto de atividades do projeto. É comumente usado em conjunto com a técnica de avaliação e revisão de problemas em programas. Todo bom gestor de projetos tem que ter esse conceito bem firmado, porque nesse entendimento ele poderá proporcionar subsídios para efetuar uma gestão mais assertiva, viabilizando a conclusão do projeto no melhor tempo. Ou seja, um projeto com um conjunto de subprojetos, com inúmeras tarefas, elas relacionadas entre si, compreendendo a relação dessas atividades e melhorando a interação entre elas é possível com essa análise de caminho crítico. Isso porque essas atividades devem ser sequenciadas da melhor maneira para que os trabalhos fluam sem obstrução e possam ser concluídos em prazos mais arrojados. Então, para isso que serve o caminho crítico. Mas o que seria esse caminho crítico? Precisamos entender o conceito. Segundo o PM Book da quinta edição, na página 176, o caminho crítico consiste na sequência de atividades que representa o caminho mais longo de um projeto. Resumindo, é o menor tempo de duração possível para que o projeto seja finalizado, completando todas as atividades. Ou seja, o caminho crítico do projeto é simplesmente a, o, o caminho no diagrama de rede do projeto que determina a sua duração total. Podemos definir também que o caminho que possui folga total igual a zero. Seja qual for a definição conceitual, todas as descrições dizem exatamente a mesma coisa. Para entender esse caminho crítico do projeto, a maior parte das atividades possui relação de dependência uma com as outras. Por exemplo, quando a atividade A for concluída, a atividade B se inicia, como a gente vai ver melhor no exemplo. Também acontece que em muitos projetos, vários são os caminhos possíveis, as sequências das atividades, até que o projeto seja executado em sua totalidade. E o caminho crítico é aquele dito mais longo, ou seja, aquelas cujas durações de atividades somadas equivalem a um prazo total do projeto. Então, podemos entender que se alguma atividade do caminho crítico sofrer atraso, o projeto inteiro sofrerá consequências. Já se for uma tarefa que não está atrelada ao caminho crítico, não há problema, pois essas tarefas existem uma folga para absorver esse atraso. Então, por exemplo, a gente tem o caminho crítico de um projeto de 7 dias. Então, se tem uma tarefa de um dia que foi feita em 2 dias, possivelmente não gerará problema no projeto. Agora, se a tarefa de caminho crítico, se esse caminho crítico houver qualquer atraso, ele impactará no projeto. Para que se possa obter esse caminho crítico, é preciso somar as durações de todas as atividades em cada um dos sequenciamentos existentes. O que tiver maior duração é o seu caminho crítico. Em relação às folgas, corresponde aos períodos, geralmente calculados em dias, que as atividades de um caminho não crítico têm a possibilidade de atrasar sem que o cronograma planejado para essa tarefa, para esse projeto, seja afetado. Também é bom ressaltar que apenas as atividades que não participam de um caminho crítico possuem folga. E o que seria esse método do caminho crítico? O método do caminho crítico, também conhecido pela sigla em inglês CPM, foi criada com o objetivo de gerenciar projetos mais complexos e extensos. Então, esse método foi desenvolvido em cima de projetos com uma complexidade maior.
Essa técnica é versátil, então ela pode ser utilizada tanto para coordenar qualquer tipo de projeto ou para coordenar até mesmo as linhas de produção. E a gente vai utilizar o método em conjunto com o diagrama PERT, que mais para frente a gente vai explicar como ele funciona, tá? Que é a sigla para Program Evaluation and Review Technique. Deve-se organizar em conjunto as etapas e ou as tarefas do projeto para compreender de forma completa as atividades a visualizar o tempo total de duração. Mas o que seria o diagrama PERT que a gente falou? PERT é uma sigla em inglês que significa Program Evaluation and Review Technique, que pode ser entendida como técnica de avaliação e revisão de programas. Essa é a tradução meio que literal. O objetivo da metodologia é determinar o tempo que um projeto de construção demorará e o seu caminho crítico, que pode ser entendido em tarefas que devem ser priorizadas para que não haja atrasos. Então, para o diagrama PERT, a gente vai utilizar a avaliação de 3 situações possíveis, que é a otimista, a mais provável e a pessimista. A mais provável é onde esse diagrama está caminhando. O otimista é o objetivo, o melhor possível, né? Sendo otimista. E o pessimista é o pior, né, nesse estudo. Então a gente tem o funcionamento. No seguinte exemplo, a gente tem esses círculos, que a gente pode chamar de nós, e essas setas, que são as transições entre os nós. Então, na tabela ao lado, a gente pode ver a cada letra, que seria essas transições, e cada tarefa dessa. Então, no A é feito o design do produto, né, a inserção, tem de 1 até o 2 e de 1 até o 3, que tem essa transição de A até o B. Para sair do 1 até o 2, a gente tem o design do produto. E a duração dele é de 5 semanas. Essa transição dura 5 semanas. Agora a transição de 1 até 3, que é a transição representada por B, pela seta B, pela seta e por B, tem a duração de 1 semana, ok? Então, pelo caminho de cima a gente tem 5 semanas, por baixo tem 1 semana. E a gente vai fazendo esse cálculo para entender o nosso tempo crítico, para a gente entender melhor esse diagrama. Uma tarefa depende da outra. Depois que é feito, por exemplo, no nó 3, ele vai para o nó 6, e vai para o 7 e vai para o 8. Agora, para ir para o do 2 ele vai para o 5 e também para o 4. Então, a gente tem todos esses caminhos que devem ser calculados todos os tempos. O passo a passo para utilizar esse funcionamento é identificar as tarefas, né? Identificar as transições, calcular o tempo, fazendo esses intervalos mais otimistas e também mais pessimistas, mais pessimistas. Insira as tarefas no diagrama de rede. E com o diagrama você tem uma linha do tempo visual do projeto em questão para determinar o caminho crítico. Ou seja, o caminho crítico é o maior tempo do projeto. As vantagens desse diagrama é prasificar as tarefas à equipe, ou seja, você determinar prazos das tarefas para a equipe para que seja seguido dentro do planejamento. Fornece um entendimento detalhado da sequência de execuções de tarefas. Então, a gente consegue ver esse detalhamento passo por passo de uma tarefa. O tempo e recursos são administrados mais eficientemente. Então, a gente tem um planejamento para cada tempo nessas tarefas. Então, a administração desse prazo, desse tempo, é mais eficiente. E a redução de custos e desperdício. Se a gente tem um tempo e recursos mais eficiente no caráter administrativo, a redução de custos e desperdícios é uma consequência. As desvantagens desse diagrama o requerimento de gerente de projetos para estimar os tempos de conclusão do projeto. Ou seja, precisa ter uma pessoa responsável por todo aquele projeto para entender cada tarefa e cada tempo de conclusão, para que tenha uma estimativa da conclusão do projeto. O método PERT assume que um atraso que afeta um item é independente de um atraso que afeta outro item.
Então, essa independência acaba sendo uma desvantagem para, para o uso desse diagrama. A dificuldade para definir claramente cada atividade. Então, às vezes uma atividade tem uma estimativa que não é bem definida, não é bem clara. Então, acaba tendo problemas para montar esse diagrama. Nós escolhemos um artigo que traz um problema relacionado à engenharia de produção para deixar mais claro o entendimento da integração do caminho crítico com o diagrama PERT. O artigo chama-se Utilização do modelo PERT-CPM para otimizar a relação tempo-custo, um estudo de caso. Ele foi publicado na Revista Interdisciplinar de Pensamento Científico e usa o modelo PERT-CPM para auxiliar o gerenciamento de um projeto da construção civil. Para isso, foi necessário analisar o tempo e o custo dos processos. Primeiro, vamos apresentar a problemática que se baseia no fato de que, nas últimas décadas, tem acontecido um aumento significativo no número e no montante dos investimentos no setor da construção civil. Com esse aumento, aumenta-se também a competitividade entre as empresas do ramo. Assim, aumenta-se a preocupação com o planejamento de suas obras, controle de produção e a qualidade dos bens e dos serviços prestados. Os objetivos do artigo são analisar as restrições presentes na área da construção civil, utilizando o método PERT-CPM. Com isso, acredita-se que haverá um ganho no tempo de execução, no grau de certeza, até porque essa técnica prevê, organiza, controla e coordena o projeto, usando um mecanismo que permite o planejamento a partir de um escalonamento de tarefas, que é facilmente visível graças a uma montagem de fluxo de relacionamento entre os passos em um formato de rede. Essa rede a gente vai mostrar mais para frente. Nesse slide nós podemos observar a tabela com o tempo de execução das atividades. Se a gente somar todos esses tempos, a gente teria 250 dias de duração do processo, mas como alguma dessas tarefas podem ser feitas simultaneamente, o tempo reduz para 131 dias. Aqui as tabelas que estão, as tarefas que podem ser feitas simultaneamente estão classificadas com a mesma letra. Assim, o artigo montou aí para a gente à direita a rede que representa o fluxo das operações e à esquerda a gente tem uma tabela que mostra a soma aí das tarefas do caminho crítico. O caminho crítico vocês podem observar que é o último aí. Nessa tabela daqui, o artigo nos mostrou o tempo de início mais cedo, o tempo final mais cedo, o tempo inicial mais tarde, o tempo final mais tarde. E ele fez um cálculo da folga também, que é o tempo que uma atividade pode atrasar. E um problema desse estudo aí foi que ele não possui soluções para imprevistos, ou seja, chuvas, atraso fornecedor, um funcionário que foi improdutivo um dia. Para deixar tudo mais claro, o caminho com maior comprometimento é o crítico, uma vez que todos os demais caminhos apresentam um tempo de duração menor. Logo, o tempo total solicitado é de 101 dias para finalizar o projeto. E aí o caminho crítico solicitado é aquele que foi mostrado na tabela, isso aí de A até o fim. Para alcançar um resultado mais preciso, foram listadas atividades de fundação, mensurando o tempo pessimista, o provável, o otimista,
para a execução de cada atividade envolvida no processo de fundação. Essa tabela está aí, vocês podem ver que além desses tempos ainda tem a média e a variância e a fórmula que foi usada para tal. Além das tabelas já mostradas, o artigo ainda nos mostrou um cálculo que foi representado em forma de tabela aí, que ele nos mostra uma maneira de antecipar os processos. Mas para antecipar esses processos, a empresa teria que aumentar as despesas. Ou seja, antecipar o empreendimento significa aumentar os custos para diminuir o andamento da atividade planejada, ou seja, custos acima do orçamento previsto. E nesses custos podem se incluir a mão de obra suplementar, a hora extra, equipamentos mais modernos, etc. A partir desses cálculos, eles montaram uma tabela que mostra para a gente a duração normal do projeto e a duração acelerada com investimento a mais e o valor desse investimento. E a partir dessa tabela, eles chegaram à conclusão que é possível diminuir o projeto em 26 dias, com um acréscimo de R$ 17.486,30. E a conclusão foi que isso é viável, até porque, caso o prazo seja infringido, ocorrerá uma multa de 1% ao promitente comprador do valor pago pelo imóvel, e mais 0,5% por cada mês de atraso. E agora apresentando o algoritmo em C do caminho crítico em diagrama PERT, foram introduzidas as bibliotecas e feitas funções para coleta de dados, para cálculo da variância, cálculo do caminho PERT e a exibição dos dados. Na introdução dos dados, você vai introduzir os dados do tempo otimista, que estava tabelado nos slides anteriores, do tempo mais provável e do tempo pessimista e o número de atividades que serão executadas. Essa função vai calcular a variância do tempo entre pessimista e otimista. Esse é o cálculo do tempo estimado para cada caminho. E essa aqui é a função de exibição dos valores. Na função main, será introduzido o número de operações, que nesse caso são 15, e acontece a alocação de memória dos respectivos valores, que é do PERT, dos valores otimista, pessimista e do mais provável. Depois são chamadas as funções mostradas anteriormente e assim, depois de exibir os resultados da função, acaba o algoritmo. Para facilitar a apresentação, já que são muitos valores a ser introduzidos, esses aqui são os valores dos caminhos e a variância, que serão utilizados para calcular o caminho crítico. Aqui nós apresentamos as nossas conclusões e as conclusões do artigo. De acordo com a pesquisa, as atividades que merecem maior cautela são as que integram o caminho crítico, e o tempo para a conclusão do projeto estudado, segundo esse caminho, é de 131 dias. Uma empresa aumentará seus lucros e manterá uma boa imagem perante o mercado se optar por um programa de ações que possibilite uma melhor gestão do projeto, assim como o método PERT-CPM faz. Essa técnica, de fato, facilita o gerenciamento da produção, pois mostra a disposição dos recursos e ajuda a garantir o cumprimento da data de entrega dos projetos. Apesar da imprecisão do método pela falta de dados sobre imprevistos, ainda assim, quando os mesmos ocorrem, o PERT-CPM é fundamental no suporte para a tomada de decisão.
Aqui estão nossas fontes e nossas referências bibliográficas. Obrigado a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.